Você já sentiu como se estivesse andando por um corredor onde o tempo simplesmente deixasse de existir? Como se o espaço ao seu redor se repetisse eternamente, como um loop silencioso. Hoje, na Rota dos Mistérios, eu vou te levar até um desses lugares. Um espaço onde as regras da realidade parecem falhar. Um lugar que muitos chamam de o Corredor Cinzento. Não existem coordenadas, não há sinal, não há registros em mapas e mesmo as câmeras não conseguem registrar sua existência. Mas os relatos existem, e todos têm algo em comum. Ninguém sabe como entrou, e muito menos como saiu. Se prepare. A rota de hoje é diferente. Começa com passos comuns, mas termina em um ponto sem retorno. Antes de continuarmos, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui na Rota dos Mistérios te levamos a lugares que talvez nem deveriam ser encontrados. Onde fica o Corredor Cinzento? O Corredor Cinzento não está em um lugar fixo. Ele não pertence a uma cidade nem a um país. Seu local é fluido, como se existisse entre as rachaduras da nossa realidade. Algumas pessoas afirmam ter encontrado a entrada nos lugares mais improváveis, em hospitais desativados, no subsolo de prédios antigos, nos fundos de teatros abandonados e até mesmo dentro de suas próprias casas. A característica comum a todos os relatos é que o corredor parece surgir repentinamente, onde antes não havia porta alguma. A pessoa sente um chamado silencioso, um impulso para abrir uma porta que parece fora de lugar. Ao cruzá-la, entra em um espaço onde tudo é cinza. As paredes, o teto, o chão, tudo em diferentes tons opacos. Não há janelas, não há portas além daquela por onde se entrou, que muitas vezes desaparece assim que é ultrapassada. O ar é imóvel, não se sente vento, cheiro, temperatura. É como se o tempo e os sentidos fossem anulados. Os relógios param, o celular não responde. O som dos passos se perde, abafado como se estivesse submerso. A cada passo, nada parece mudar. As paredes continuam iguais. O caminho permanece idêntico. Alguns teóricos do ocultismo acreditam que esse corredor seja um tipo de limbo entre realidades, uma fenda dimensional. Já pesquisadores de fenômenos mentais suspeitam que possa ser um estado de consciência alterada, uma manifestação física de traumas profundos ou experiências de quase morte. O que é certo é que ele não age como um local comum, e o mais aterrador, ele parece observar. Relatos de quem entrou e voltou. Embora poucos tenham retornado para contar, os relatos registrados sobre o Corredor Cinzento compartilham padrões assustadores. Um dos mais conhecidos é o de Isabela, uma mulher de 34 anos que se hospedou em um hotel antigo no interior de Minas Gerais. Na terceira noite, ela notou uma porta no fim do corredor que não estava ali antes. Sentiu algo estranho, como se estivesse sendo puxada. Ao atravessar a porta, tudo mudou. Era como estar morta. O silêncio não era apenas ausência de som, era sufocante. O ar não se movia. Caminhei e nada mudava. Quando tentei voltar, a porta tinha sumido. Isabela conta que o tempo parecia não passar. Em determinado momento, começou a ver vultos distantes, formas humanas que pareciam andar paralelamente a ela, mas nunca se aproximavam. Eu gritava e nada saía. Eu corria, mas não chegava a lugar algum. A sensação era de estar presa num espaço feito de vazio. Depois do que ela acredita terem sido dias, acordou em sua cama. Estava desidratada, com os pés cobertos por uma poeira cinzenta fina. O quarto estava trancado por dentro. O hotel jura que não havia nenhuma porta extra no corredor, e nenhuma câmera captou sua saída. Outro caso ainda mais bizarro é o de Diego, um adolescente que desapareceu por 3 dias após entrar em um teatro abandonado. Quando encontrado, ele não conseguia falar. Passou semanas desenhando o mesmo corredor em folhas e paredes. Cinza, reto, vazio. Em todos os desenhos, uma figura distante ao fundo, imóvel. Quando finalmente falou, murmurou: "Ele ainda está lá, esperando." Um lugar onde o tempo parou. O aspecto mais inquietante do Corredor Cinzento é sua relação com o tempo.
Pessoas que entraram por minutos, ao voltarem, descobriram que se passaram dias. Outras juram ter caminhado por horas e reapareceram instantes depois. É como se dentro dele o tempo não existisse, ou pior, fosse controlado por algo desconhecido. Alguns pesquisadores do inexplicável acreditam que esse espaço seja um tipo de vácuo temporal, onde o passado, o presente e o futuro coexistem, mas fora da lógica humana. Outros dizem que é um reflexo da consciência, onde cada pessoa vive uma versão do corredor diferente, adaptada aos seus próprios medos e traumas. Há quem diga que o corredor cinzento é uma espécie de teste, uma travessia para outra dimensão ou existência, uma porta entre o mundo que conhecemos e algo além. Mas até hoje, ninguém conseguiu registrá-lo com câmeras ou sensores. Tudo o que temos são relatos e sombras. E se ele realmente for um espaço de transição entre o mundo dos vivos e o dos mortos, entre a sanidade e a loucura, talvez a única certeza seja esta: quem entra nunca mais volta o mesmo. Vozes que não vêm de lugar algum. Assim que avançamos por mais alguns metros dentro do corredor cinzento, a atmosfera começou a mudar. Não fisicamente, as paredes continuavam iguais. A luz opaca persistia e o ambiente seguia estático. Mas algo em nosso estado mental parecia estar se desfazendo. Era como se nossos pensamentos se embaralhassem e perdessem a coesão. Um silêncio absoluto dominava o espaço, e ainda assim, ouvíamos vozes. Elas não vinham da frente, nem de trás, nem de cima ou dos lados. Simplesmente surgiam dentro da cabeça, como sussurros que não pertenciam a nós. Frases desconexas, perguntas perturbadoras. Em alguns momentos, uma voz feminina dizia: "Você se lembra de quem era antes?" E então, sumia. Um dos exploradores que nos acompanhava parou de andar. Estava pálido, com os olhos perdidos. Quando perguntamos o que havia acontecido, ele respondeu quase em transe: "Ela me chamou pelo nome, mas ninguém me chama assim há anos, só minha mãe, e ela morreu quando eu era criança." A tensão aumentou. O grupo todo agora andava mais devagar, como se receássemos tocar algo invisível que pudesse nos puxar dali para sempre. Percebi que o corredor não apenas distorcia o tempo. Ele mexia com a memória, com a identidade, com a própria noção de eu. Foi nesse ponto que entendemos: o corredor cinzento não é apenas um lugar, é um espelho do que há de mais oculto dentro de nós. Essa foi mais uma Rota dos Mistérios. E hoje você caminhou comigo até um lugar onde o tempo não corre, e a realidade se desfaz em cinza. Se esse corredor realmente existe, ou se é apenas uma projeção coletiva dos nossos maiores medos, ninguém sabe ao certo. Mas os relatos continuam surgindo. E se você um dia vir uma porta onde nunca houve uma, pense duas vezes antes de atravessar. Porque talvez do outro lado esteja o corredor cinzento. E uma vez lá dentro, talvez não exista volta. Se você gostou dessa jornada, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui na Rota dos Mistérios, a próxima parada pode ser mais próxima do que você imagina. E me diz aqui nos comentários: você teria coragem de entrar no corredor cinzento, sabendo que ele pode não ter saída? Até a próxima rota. Abraço.